Segunda Samuel, capítulo 10. E ocorreu, depois disso, que o rei dos filhos de Amon morreu, e Hanum, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Davi disse: Mostrarei bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou consolo a ele pela mão dos seus servos por causa do seu pai. E os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum, o seu senhor: Tu pensas que Davi presta honra ao teu pai, por isso ele enviou consoladores até ti? Porventura não enviou Davi os seus servos a ti para investigar a cidade, e para espioná-la, e para derrubá-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, e raspou metade das suas barbas, e cortou fora metade das suas vestes, até as suas nádegas, e os despediu. Quando disseram isto a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados, e o rei disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. E quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, os filhos de Amon enviaram e contrataram os sírios de Bet-Reob, e os sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei Maaca 1.000 homens, e de Estobe 12.000 homens. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe, e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram, e ordenaram a batalha à entrada do portão, e os sírios de Zobá, de Reob, de Estobe e de Maaca estavam sozinhos no campo. Quando Joabe viu que a frente da batalha estava contra ele pela dianteira e retaguarda, ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel, e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo ele entregou na mão de Abisai, seu irmão, para que ele pudesse colocá-los em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem demasiadamente fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem demasiadamente fortes, então eu virei e te ajudarei. Seja de boa coragem, e vamos jogar com os homens em favor do nosso povo, e das cidades do nosso Deus, e faça o Senhor aquilo que lhe parecer bom. E Joabe se aproximou, e o povo que estava com ele, para a batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, então fugiram também eles diante de Abisai, e entraram na cidade. Assim, Joabe retornou dos filhos de Amon e chegou a Jerusalém. E quando os sírios viram que eles foram feridos diante de Israel, eles se reuniram todos. E Hadadezer enviou, e retirou os sírios que estavam além do rio, e eles vieram até Elã. E Sobaque, o capitão do exército de Hadadezer, foi adiante deles. E quando contaram a Davi, ele reuniu todo Israel, e atravessou o Jordão, e chegou a Elã. E os sírios se puseram em formação contra Davi, e lutaram contra ele. E os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios, e 40.000 cavaleiros, e feriu Sobaque, o capitão do exército deles, que morreu ali. E quando todos os reis que eram servos de Hadadezer viram que eles foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram. Assim, os sírios temeram ajudar os filhos de Amon futuramente.